Bom, então estamos na lição 6 e esse é o vídeo 2 relativo à lição 6. Estamos falando sobre o verbo to be no presente, esse verbo que é tão complicadinho aí e tão diferente dos outros. Nós estamos vendo aí quais são as diferenças, né? Estávamos nesse tópico aqui 6.5. Bom, vimos algumas frases afirmativas antes com o verbo to be, né? Mas, se você quiser fazer uma frase negativa com o verbo to be, aí é que a diferença com relação aos outros verbos começa a aparecer. Além, é claro, da diferença do verbo ser to be, mas a conjugação dele ser totalmente diferente do nome dele, né? O verbo é to be, mas é I am, you are, he is, we are, enquanto os verbos, todos os outros verbos, a conjugação é igual à do verbo. To like é o verbo gostar. I like, you like, he likes, né? Para o to be já começa diferente. E agora ele fica ainda mais diferente dos outros verbos, porque quando você vai fazer uma frase negativa com o verbo to be, você não precisa usar auxiliar. Veja como vai ficar então, né? Com o verbo normal, o verbo comum, como o verbo to like, por exemplo, para a gente fazer uma negação, eu poderia dizer assim, I do not like pizza, ou I don't like pizza, que é a forma resumida. Isso significa eu não gosto de pizza. Usando um outro exemplo, né? Por exemplo, querendo dizer eu não bebo vodka, I do not drink vodka, ou I don't drink vodka, que é a forma resumida. Mas com o verbo to be, vejam como fica uma negativa. Nós vimos que eu sou brasileiro é I am Brazilian. A negativa é I am not Brazilian. Outro exemplo, he is not American. Ele não é americano. Percebeu a diferença? Então, para fazer uma negação no presente usando o verbo to be, nós não precisamos usar o auxiliar do. Ou does, no caso, para he ou it, né? Não precisamos do auxiliar. A gente só acrescenta o not depois do verbo to be e fica feita a negação. Então, vendo aquelas outras frases que nós vimos lá em cima, ó, os exemplos que nós vimos aqui, vamos passar esses exemplos agora para a negativa. É só colocar o not, aí fica na negativa. I am not Brazilian. Eu não sou brasileiro. I am not tired. Eu não estou cansado. We are not happy. Nós não somos felizes ou nós não estamos felizes. She is not beautiful. Ela não é bonita ou ela não está bonita. You are not a student. Você não é um estudante. Edward is not sad. O Edward não está triste. O Edward não é triste. Por que isso acontece com o verbo to be? Por que só com o verbo to be? Nós vamos ver que alguns outros verbos também acontece isso. Mas por que com o verbo to be não precisamos usar o auxiliar para fazer uma negação? É uma excelente pergunta e se você descobrir, por favor, me escreva avisando. Vamos para o próximo tópico, então. E se nas frases negativas a gente viu que para fazer frases negativas com o verbo to be não precisamos usar os auxiliares, o mesmo vai acontecer com perguntas. Não precisamos dos auxiliares para fazer perguntas com o verbo to be. Vamos ver os exemplos com os verbos comuns que a gente já aprendeu. Por exemplo, se eu quero perguntar, você gosta de pizza? Você tem que usar o auxiliar. Do you like pizza? Se eu quero perguntar, você bebe cerveja? Tem que usar o auxiliar. Do you drink beer? Se eu quero perguntar, ela gosta de vodka? Eu tenho que usar o auxiliar does, né? Does she like vodka? Não sei porque eu botei tudo aqui no bolder, que é negrito, né? Bom, vou tirar ali para ficar mais certinho. Agora, para o verbo to be, a gente não precisa usar o auxiliar. É só colocar, é só inverter a ordem.
colocar o verbo to be na frente e aí vira um auxiliar. Are you American? Você é americano. Is she Brazilian? Ela é brasileira. Então, percebeu a diferença? Para fazer uma pergunta com o verbo to be no presente, é só colocar o verbo to be antes da pessoa sobre a qual se pergunta. Então, vamos ver outros exemplos. Am I happy? Eu estou feliz, ou eu sou feliz. Are you tired? Você está cansado. Is she Japanese? Ela é japonesa. Are we honest? Nós somos honestos. Are you good students? Vocês são bons estudantes. Are they intelligent? Eles ou elas são inteligentes. Então, veja, o verbo to be é só, para fazer uma pergunta, é só colocar o verbo na frente. E está feita a pergunta. Não precisa de do, não precisa de does. Bom, então agora já sabemos fazer afirmações, negações e perguntas com o verbo to be no presente. Então, recapitulando, né, só para juntar tudo que a gente viu até aqui, a afirmação é tranquila, né? Mary is intelligent, por exemplo. A Mary é inteligente. A negação, Peter is not intelligent. É só colocar o not, não precisa de auxiliar. E na pergunta, também não precisa de auxiliar, só colocar o verbo to be na frente. Is John intelligent? Certo? Bom, acontece que o verbo to be também tem formas abreviadas, formas contraídas. Isso acontece tanto para frases afirmativas quanto para frases negativas. E essas formas abreviadas, elas são mais usadas para falar no dia a dia e até para escrever, né? Mas em textos, jornais, revistas, coisas mais formais, situações mais formais, você vai ver, então, a forma completa. Então, vamos ver as formas abreviadas para as afirmações com o verbo to be. Então, I am Brazilian ficaria I'm Brazilian. You are beautiful. You're beautiful. He, she, or it is intelligent. He's intelligent. Ou she's intelligent. It's intelligent. We are happy. Nós somos felizes. We're happy. Essa é a abreviação. You are good students. Vocês são bons estudantes. You're good students. They are tired. Eles ou elas, né, estão cansados. They are tired. Essa seria a forma abreviada. Para frases negativas, também podemos usar essas abreviações que a gente viu aqui em cima, né? Essas abreviações aqui, e acrescentar o not. Então, é uma maneira de dizer também a negativa com uma forma abreviada. Então, I am not Brazilian, I'm not Brazilian. You are not beautiful, you're not beautiful. He, she, or it is not intelligent, he's not intelligent. We are not happy, we're not happy. You are not good students, you're not good students. They are not tired, they are not tired. Agora, o verbo to be, ele é tão estranho, tão estranho, que ainda existe uma outra forma de abreviar ele em frases negativas. Então, veja, né? Temos 3 maneiras de abreviar. Essa é a forma completa de uma negativa, na primeira coluna. Na segunda coluna, a abreviação que a gente viu aqui em cima, da negativa. E aqui, uma terceira possibilidade de se abreviar frases no verbo to be na negativa, né? Então, vamos ver todas. I am not Brazilian. I'm not Brazilian. I ain't Brazilian. Essa é uma negação bem informal. Essas aqui são bem mais informais, em situações mais, isso aí, mais informais mesmo, né? Situações do dia a dia, quando você fala com amigos e tal. Aqui vamos dizer que é médio e aqui é bastante formal. Uma palestra, um livro acadêmico e tal.
Então, continuamos. Vamos voltar, então. I am not Brazilian. I'm not Brazilian. I ain't Brazilian. You are not beautiful. You're not beautiful. You aren't beautiful. He, she, it is not intelligent. He's not intelligent. He isn't intelligent. We are not happy. We're not happy. We aren't happy. You are not famous. You're not famous. You aren't famous. They are not tired. They are not tired. They aren't tired. Então perceba que na primeira abreviação da negativa, a gente tem o quê? Tem a fusão da pessoa com o verbo to be. I'm é a fusão de I com am. Your é a fusão do you com are. His é a fusão do he com is, a junção do he com is. We're é a fusão do we com are. Your, fusão do you com are. Their, fusão do they com are. E na segunda forma, o que se funde não é a pessoa com o verbo to be, mas o verbo to be com o not. Veja, então, I ain't. O ain't é a fusão do am com o not, é a junção do am com o not. O aren't é a junção do are com o not. O isn't é a junção do is com o not. O aren't do are com o not. E em todos os outros, para todas as outras pessoas é o mesmo padrão, né? Porque é are. Então, aren't é a fusão sempre de are com not. Então, qual das abreviações você vai usar depende muito do contexto. Mas como eu já falei para vocês, essa aqui seria, essa primeira coluna aqui, seria situações mais formais. Palestras, aulas, escrever um livro acadêmico ou jornais. Aqui é vamos dizer assim, é médio, é um meio termo. E aqui é bastante informal, falando com os amigos, né? Esse tipo de coisa. Em música você também vê muito às vezes isso aí. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo.